Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Evangelho de João, capítulo 11. Se puder colocar na versão NVI, te agradeço. Vamos aproveitar que você está de pé. Vamos fazer uma leitura. Nós vamos procurar ser breve dentro do tempo do Senhor. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, a sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Até aí. Pode voltar ao 3. Senhor, aquele a quem amas. Grave isso aí. Aquele a quem amas está doente. Pode sentar. Você ouviu durante várias semanas que precisamos trazer a Jesus o nosso impossível, certo? Você já parou para pensar que quando alguém chega nessa condição, quando alguém precisa de um milagre, ele já esgotou todos os recursos e já passou por todos os estágios que a fé permitira? Você já parou para meditar que quando uma pessoa, um ser humano, clama desesperadamente por Jesus em busca de um milagre, tem uma causa que é impossível de ser resolvida, essa pessoa já não está mais no seu estado normal. Suas emoções já foram abaladas, a sua fé já não é a mesma, seus amigos já não estão tão perto, ela já não está tão consolada e ela já não acredita mais em muitas coisas que ela acreditou quando começou o problema. Para uma pessoa chegar a levar o seu impossível até o Senhor, houve um percurso, houve uma história e um trajeto de muita dor, de muito sofrimento. Então, imagine como é o estado psicológico, espiritual, emocional e até mesmo físico de alguém que vai a Jesus com o seu impossível. Nós oramos nesta noite por alguém que o aparelho está para ser desligado no sábado. Talvez você não tenha entendido o que é isso, o que isso significa. Talvez você esteja tão absorvido nos seus problemas, na sua situação, que você não entendeu que essa pessoa, pela medicina, está condenada a não voltar para casa no domingo com vida. Talvez, por tanta coisa que aconteceu nesse dia, talvez por tantas coisas que talvez você esteja passando, ou talvez porque você não está nem aí, você não deu a atenção devida, que aquela pessoa que nos enviou um pedido, ela precisa de um impossível, que eu e você não precisamos ainda. Domingo, próximo domingo, se o Senhor não entrar com providência antes, talvez aquele homem vá para casa
para ser enterrado. Agora você pare um pouquinho e medite como está a situação de quem enviou o pedido, das pessoas ao seu redor, dos seus familiares, talvez dos filhos, das filhas, dos parentes. Porque parece que quando não é conosco a gente não se incomoda. Parece que quando não chega dentro da nossa casa o problema é com o outro, a gente não tem a mesma empatia, a gente não sente a mesma dor, a gente não tem aquela compaixão peculiar de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo dia, numa aula de teologia, me perguntaram qual era uma das principais diferenças entre Jesus e os mestres da lei da sua época. Será que era a mensagem? Eu falei, não, a mensagem era a mesma. Será que era o seu jeito simples de ser, a sua idade, porque ele era novo? Eu falei, talvez. O que tu acha que era? A empatia com o povo. Falar numa linguagem que o povo entendia. Se compadecer das suas dores, se colocar no lugar de quem estava sofrendo. É isso que atraía as pessoas até Jesus, porque a lei eles tinham, as mensagens eles tinham, o sacerdócio eles tinham, o templo eles tinham, eles só não tinham quem se importasse com eles. E nesse contexto todo havia uma família num povoado chamado Betânia, que distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, aonde havia um homem chamado Lázaro, havia uma mulher chamada Maria e havia uma outra mulher chamada Marta, que recebiam Jesus quando ali passava, e eles entendiam muito bem essa característica única de Cristo, que era o amor, amá-los. A Bíblia vai dizer que em uma das ocasiões, Maria sentou aos pés de Cristo para aprender, para ouvir da boca do próprio Deus, do Filho de Deus, ensinamentos, enquanto Marta estava ocupada querendo fazer o melhor para Jesus, querendo servir, e incomodou-se por ver sua irmã aos pés dele e foi, Senhor, tu não te incomoda que eu trabalhe sozinha enquanto ela fica sentada? E Jesus vai dizer, Marta, Marta, tu estás aí preocupada com tantas coisas, distraída com tantos afazeres, focada em tantas coisas, mas Maria está focada no que lhe interessa, no que mais importa. E nessa casa havia amor por ele, era recíproco esse amor. Mas um dia, o homem da casa, o seu irmão, ele vai ficar doente, ele começa a adoecer. E ninguém manda chamar um médico, a não ser que a situação piore. Primeiro você começa medicando, não é verdade? Dá uma febrezinha, você vai buscar um remedinho, você vai buscar uma solução caseira, de repente daqui a pouco você vai na farmácia tentando contornar aquilo. Você não parte logo para um hospital, você não parte logo buscar um especialista, aquilo existe um processo que vai acontecendo. Você ouviu aqui durante todas essas semanas que o primeiro passo que alguém precisa para alcançar o milagre é ir até Cristo. E é por isso que você está aqui. É por isso que você faz campanha, é por isso que você vem num culto. Primeiro passo é dado. E muitas vezes a gente, quando vem a Cristo, lá no início da fé, acha que a vida vai se resolver por completo. Doce ilusão. Doce ilusão, e a gente vai caminhando com Cristo, aprendendo com Ele, e os problemas não somem da nossa vida. Eles mudam de nível, alguns são resolvidos, outros surgem, e assim por diante, porque a vida é assim. As pessoas da época de Cristo sabiam que Ele era poderoso para resolver tudo, a fama se espalhou. Olha, tem um homem aí que expulsa os demônios, os espíritos saem das pessoas, os cegos estão começando a ver, os mudos estão falando. Ele está fazendo maravilhas, a fama dele se espalhou e começou a se comprovar aquilo. Aquilo começou a juntar multidões e eles sabiam exatamente que ele era poderoso para resolver todo tipo de problema que os homens não conseguiam. De ordem espiritual,
de ordem moral, de ordem física, ele fazia tudo. E a fama se espalhou, ao ponto de multidões deixarem os seus povoados, as suas cidades, e percorrerem quilômetros e quilômetros e quilômetros, até encontrarem ele para participar de um culto, aonde não havia músicos, aonde não havia aparelhagem de som, aonde não tinham ensaiado para cantar, mas as pessoas corriam para vê-lo, para ter o seu problema resolvido. Eles não tinham dúvida. Pessoas se espremiam no meio de uma multidão, passavam para tentar vê-lo, para tentar chegar até ele, porque tinham certeza absoluta que ele resolveria o problema. Seu nome expressava tanta confiança, atraía tamanha fé, ao ponto de pessoas olharem um amigo com problemas e dizer: ei, nós vamos até ele e nós vamos te levar, ao ponto de destelhar uma casa para chegar até ele, porque sabiam que nele havia resposta. Era isso que Jesus expressava nos seus dias. As pessoas não tinham dúvida que ele era poderoso para realizar. Em nossos dias não é diferente. Alguém duvida que ele pode? Alguém duvida do que ele é capaz de fazer? Nós lemos tantas coisas na Bíblia e a gente diz: eu não duvido de nada, eu sei que Deus pode, eu sei que Ele pode, eu sei que Ele faz, já ouvi testemunho, e aí por diante, não há dúvida que Ele é poderoso. Mas surge uma pergunta na minha e na tua mente, quando o impossível está na nossa vida: onde está Jesus? Você não duvida que Ele pode, você acredita que Ele é poderoso, mas quando o teu problema começa a aumentar, quando ele chega ao nível de ser um milagre, e você diz: só um milagre, você para e pergunta: onde está Jesus? Com certeza, essa foi a pergunta recorrente na casa de Marta, na casa de Maria e de Lázaro, olhando o seu irmão adoecer e ficar mais doente, e os remédios naturais não darem jeito, os médicos não darem jeito. Com certeza começaram a se perguntar: onde é que ele está? Onde está o nosso amigo, que passou tantas vezes aqui em casa? Quem sabe, a Bíblia não diz, mas eu penso, noutras ocasiões Jesus havia curado um deles, realizado algum milagre lá dentro. Quantos milagres eles não viram Jesus realizar? E agora estava aquela família amada, que amava o Senhor, que o hospedava em sua casa, precisando de uma mão divina, e Jesus não estava lá. E a pergunta é: onde Jesus está quando eu mais preciso? E quando eles ficam sabendo onde ele está, elas chamam o mensageiro e diz: vai lá e diga assim: aquele a quem amas está doente. E doente aqui tem um significado de algo para morrer, está à beira da morte. Essa palavra doente aqui é isso que significa, esse é o estado. Mas ela teve um cuidado tão grande de dizer: ei, disse para o mestre assim: aquele a quem amas. Quem sabe tentando comovê-lo e apressá-lo na resposta. Porque a gente tem a tendência de fazer mais e com maior urgência por quem amamos. Humanamente falando, a gente vai dar prioridade a quem a gente ama. Os outros é depois. Se você tiver que escolher entre o seu filho e o filho de outro, você vai escolher o seu. Se alguém que tiver que morrer, que morra o filho do outro, mas não o seu. Se você tem que socorrer alguém com uma situação de urgência,
Primeiro o seu. É a tendência, é a natureza humana. E observe que ela diz: aquele a quem amas. E a Bíblia não escreve, ela não deixa nada por acaso. Você vai ver no texto que por 3 vezes, João vai dizer: Jesus os amava. Primeiro vai dizer: aquele a quem amas. Depois vai dizer que Jesus amava Marta e Maria também. E por fim, quando ele chorou, a multidão vai olhar e vai dizer: olha como ele o amava. Agora entenda uma coisa. Na minha e na tua mente, pelo fato de Deus nos amar, parece que Ele vai nos livrar dos nossos problemas. Parece que Ele vai impedir que a coisa piore na nossa vida. Parece que na nossa mente humana, tão limitada, não há outra forma de expressar o amor senão impedindo que o pior aconteça na nossa vida. Impedindo que a doença chegue a alcançar o nível de um câncer, impedindo que a porta se feche ao ponto de passar necessidades, impedindo que o filho se desvie e vá embora, saia da igreja, ou um casamento se rompa. Parece que na nossa mente humana, pelo fato de Deus nos amar, não iremos ter graves problemas. Vamos ter uns probleminhas corriqueiros. E a Bíblia faz questão de dizer: Ele amava essa família. E uma das dúvidas que surge, além da pergunta que fazemos, onde está Jesus? A segunda que vem com as dúvidas é: será que Ele me ama? Por que isso aconteceu comigo? Quantas vezes essa pergunta afeta a nossa mente, abala a nossa estrutura emocional, quando a coisa não tem solução e a gente: será que Ele me ama? Será que de fato Ele me ama? Porque a gente acredita num amor baseado em reciprocidade, em atos que nos correspondam à medida que a gente quer, não é assim? Essa é a linguagem do amor humano, não é? Porque nós somos especialistas em dizer que alguém não nos ama se ele não nos atende. Você quer ver? Enquanto a pessoa te responde no celular, ele é teu amigo. Se ele passa um dia e não te respondeu, você já imagina 1001 coisas. É ou não é? Enquanto ele conversa contigo, enquanto ele sorri para você, enquanto ele te dá atenção em tempo integral, ele é o melhor amigo. Ela é a melhor amiga. Oh, queridão, lindão. Aí um dia que ele não te corresponde, ou um dia que ele não te atende, ou no dia que ele te diz não, eu tinha minhas dúvidas, bem que me avisaram. Essa é a nossa linguagem de amor, mas não é a de Deus. Então percebam, meus irmãos, que eles mandam avisar: teu amigo a quem amas está doente, mas Jesus não vem. Jesus, Lázaro, o teu amigo que te hospedou, que caminhou contigo, que te serviu, que comeu contigo na mesa, a quem muito ensinastes, está doente, a quem amas, e Jesus não veio. Eu imagino o mensageiro voltando, e segundo os historiadores, aonde Jesus estava era cerca de 35 a 45 quilômetros da casa deles. 42 quilômetros, Júnior, é uma maratona, e o homem mais rápido do mundo, que quebrou o recorde agora no mês passado, fez a maratona em 1 hora, 59 minutos e 39 segundos. Uma pessoa normal corre uma maratona em cerca de 4 horas e meia. Então, distava cerca de 1 dia de viagem. E pelos relatos e pelo texto, dá-nos a entender que ele morreu naquele mesmo dia. E eu imagino o mensageiro voltando, e elas esperando, ou talvez já pensando: não adiantou, devíamos ter ido antes.
era para acontecer. Já estava escrito, era o destino. Mas observem o texto que quando o mensageiro chega, a Bíblia vai dizer que Jesus, ao ouvir aquilo, disse. Jesus disse, Jesus ouviu, e Jesus disse, e o mensageiro ouviu. Essa doença não é para acabar em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Aí você imagina agora o mensageiro ouvindo aquela mensagem, e ele volta e chega e... Mas Lázaro está morto. Mas eu ouvi ele dizendo outra coisa. Eu levei a mensagem a Newton. E ao ele ouvir o que eu disse, ele falou que não era para acabar em morte. Imagine o nó na cabeça daquele mensageiro ao voltar para casa, vir e ver um funeral sendo realizado. Não pode. A palavra dele é outra. Deus disse outra coisa. E ele voltou. Mas ele não impediu o pior. E observe, bastava uma palavra de Jesus lá onde estava. Pode voltar. Ele já vai ser curado, como Jesus já havia feito, a Bíblia nos relata. Vai, teu servo está bem. Vai, e como creste assim seja feito. Vai, está tudo certo. Ali não. Jesus não liberou uma palavra de cura de onde ele estava. A Bíblia vai dizer que Jesus ouve, responde e fica mais 2 dias. Agora você para e pensa nesses 2 dias, o que se passou dentro daquela casa? O que aconteceu dentro daquela casa? Uma família cheia de fé, amiga de Jesus. Chegou o cortejo fúnebre, a notícia foi a Jerusalém. E lá os seus parentes, os seus amigos, os que os conheciam, ficaram sabendo, ei, Lázaro morreu, vamos lá consolá-las. Isso para nós traz uma resposta muito clara. Jesus não respondeu quando elas queriam. Jesus não deu a resposta no tempo que elas necessitavam. Jesus não agiu segundo a necessidade delas, no tempo delas, conforme elas esperavam. Eu estou falando para pessoas aqui dentro que passam pela mesma situação. Você começa uma campanha e você acha que na primeira noite vai resolver tudo. Você faz uma semana de campanha de oração e jejum e você acha que a vida vai mudar. O céu vai abrir, as portas vão abrir, a doença vai desaparecer, o marido vai se tornar uma bênção, o filho desviado vai voltar para Jesus. E muitas vezes isso não acontece. E aí a pergunta é: onde está Jesus? Onde está o Deus dos crentes? Onde está o Deus da mensagem que eu ouvi no domingo? Onde está o Deus da oração das 6 da manhã? Onde está o Deus dos Gideões? E onde está o Deus da Bíblia? A palavra diz uma coisa, mas a minha situação é outra. É o grande dilema de todo mundo, quando não tem a oração respondida no momento que quer. Quando não é atendido antes que as coisas piorem. É ou não é? Somos seres humanos, isso acontece. E por que Deus não age então? Eu oro, jejuo, busco, me dedico, me consagro. E parece que o céu ainda é de bronze. Primeiro, vamos lá. Não é que Deus não ouve. É que o amor dele não impede que nós soframos. Ainda que Deus nos ame imensamente, nem sempre Ele vai impedir o nosso sofrimento. Porque se fosse assim, a vida era um mar de rosa, íamos querer céu para quê? Se Ele impedisse tudo, se Ele nos livrasse de tudo,
E se Ele fosse o responsável por agir nas nossas escolhas ruins, que tipo de ser humano nós seríamos? Escute isso. Ainda que você sofra, ainda que eu sofra, isso não impede o amor dele por nós. Isso não neutraliza o amor dele por nós. Nós temos uma vida onde nós vamos sofrer. O próprio Filho sofreu, os seus amados sofreram, os seus profetas sofreram. A humanidade sofre, mas isso não neutraliza o ato de amor de Deus. Um segundo ponto, e eis aqui o nosso maior problema, é que existe um tempo entre a oração e a resposta. E esse tempo muitas vezes machuca, dói, porque nós não queremos esse tempo. Tenho absoluta certeza que elas enviaram um mensageiro e tinham a convicção que ele viria. Porque Jesus era mais chegado do que era chegado a Jairo, e quando Jairo o convidou, o que ele disse? Eu vou contigo. Quem sabe elas estavam lá olhando aquilo, e elas disseram, vai chamar, tenho certeza que ele ao ouvir, ele vem, e ele não foi, ficou 2 dias. O tempo de resposta de Deus nem sempre corresponde à minha e à tua expectativa. E isso machuca, isso dói, isso traz dúvidas à nossa mente. E aí a gente começa a duvidar, não do poder, mas do amor, do interesse dele por mim e por você, pela minha e pela tua causa, mesmo que nós tenhamos causado a maioria dos problemas. Mas a gente fica, eu acho que ele não se importa assim comigo. Eu acho que a oração já não vai dar mais jeito. Para que orar? Se ele não me atende, se ele não me responde. A gente ora uma semana, passa 1 ano sem orar. Aí chega um congresso, está chegando o congresso, 1 mês antes todo mundo ora, começa a orar. Aí Deus não atende no congresso. Estou falando que não adianta orar? Existe um tempo entre a oração e a resposta de Deus. Mas veja bem, Jesus respondeu, ele só não foi. Mas ele deu a sentença, não é para a morte não, é para a glória do Pai, e para que o Filho de Deus seja glorificado. Entenda que o meu sofrimento, o teu sofrimento, o nosso gemer, o nosso chorar, não vai fazer Deus mudar o tempo dele. Eu tenho uma verdade para te dizer nessa noite, é doído, mas ele não se sujeita a minhas lágrimas, às tuas lágrimas, aos meus sofrimentos, aos teus sofrimentos, se o tempo que ele determinou é outro. E nós precisamos aprender isso rápido para impedir que a nossa mente cocheie em 2 pensamentos. Nós precisamos ter essa certeza e essa verdade muito clara dentro de nós. Você pode espernear, você pode berrar, você pode gritar, você pode se desesperar, e isso não vai fazer Deus mudar o tempo dele. Deus não é criança. Como eu gostaria de mudar o tempo dele para minha vida com lágrimas, com desespero, com chantagem emocional. Não cola! As minhas filhas, é só chorar. Quer ver a pequena? 2, 3 lágrimas eu já me derreto, eu já mudo a sentença. Deus não é assim. Porque Deus não é pai como nós somos pais, Gilvan. Deus é puro, é perfeito. Porque o tempo da espera vai nos fazer entender coisas que não entenderíamos muitas vezes se Ele nos responde imediatamente. Vai nos fazer meditar, vai nos fazer gemer, vai nos fazer buscar por respostas. E muitas vezes vai nos levar à renúncia que não iríamos.
se ele atendesse de imediato. Existe oração que é aqui e é já, mas para uma mudança de vida não é já, é o tempo dele. Deixa eu ver quem está entendendo aí. Como eu gostaria, Nilton, que ele mudasse, que ele atendesse com uma noite de lágrima, e não muda. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite e a alegria vem no amanhecer. A Bíblia não fala que a resposta vem no amanhecer, fala que vem a alegria. E Ele vai trabalhando nesse tempo, vai nos fazendo ver coisas que não víamos, vai nos fazendo entender e vai nos fazendo entrar num caminho de humilhação, vai quebrando o vaso, vai moendo o orgulho, vai nos levando no pó. É o tempo. E dói, machuca, causa feridas, mas ele ouviu. Então existe um tempo entre a oração e a resposta. E Lázaro morreu. Você sabe o que é a morte? Findou esperança. Você sabe o que é a morte? Paletó de madeira. Sabe o que é a morte? Acabou. Lembra o que disseram para Jairo? Jairo chegou até Jesus, viu Jesus numa grande cruzada, operando maravilhas. Cheguei até ele, agora eu vou nele. Ei, Jesus, eu tenho um problemaço lá em casa. A minha menina, Jesus, a minha menina, deixei ela doente à beira da morte. O doente que Jairo falou é o mesmo doente daqui, à beira da morte em casa. Vem. Você nunca se perguntou por que Jairo não falou: ei, fala uma palavrinha daí, e vai dar tudo certo? Não, ele: vem, vou. E no caminho vem um mensageiro da casa de Jairo: para, acabou, tua menina morreu. Você já parou para pensar, Jairo, ouvindo aquilo? Como ficou o seu semblante? Como ficou o seu coração? Ao ponto de Jesus olhar para eles e dizer: Jairo, olha para... Não, ele não falou isso, mas é como se ele dissesse: Jairo, ei, psiu, psiu, olha para mim, olha aqui, não tema, crê somente. Eu estou indo contigo, Jairo, e eu não vou lá para participar de um funeral. Mas Jairo não entendia. A mensagem que entrou foi: morreu, acabou, para. Morte é isso. Lázaro morreu. Enquanto esperava a resposta, talvez esteja acabando tudo. Talvez você abra a porta e não tenha mais mantimento. Talvez esteja por uma notícia médica. Vou desligar o aparelho. Eu não sei se você está me ouvindo pela TV, acompanhando o culto, mas pega essa para você. Há um tempo para Deus responder, e o que acontece nesse tempo é que vai fazer o amanhã diferente. Existe um segundo ponto. Existe um mundo espiritual que se opõe à resposta de Deus. Entenda, Daniel é um homem que é mencionado no Antigo Testamento, muito amado por Deus. Profeta Daniel. O céu, os anjos de Deus sabiam que Deus se referia a Daniel como um homem muito amado, um homem em quem Deus se agradava. Tanto que o anjo depois vai dizer para ele: Daniel, tu és muito amado. No céu, você já imaginou como você é conhecido no céu? O que falam a teu respeito lá em cima?
E o anjo veio, mas Daniel orou. E não veio. Orou 2 dias, não veio. 3 dias, não veio. 4 dias, não veio. 5, não veio. 6, 7, 8. E passaram-se os dias, e a resposta não vinha. Existe um mundo espiritual de dominadores dos ares, que são contra Deus, e não querem que Ele seja glorificado por meio da minha e da tua adoração. Eles não querem que tenhamos respostas, porque eles também se opõem a nós. Aí você talvez esteja pensando, barbaridade, não basta o tempo de Deus, ainda tem mais isso? Tem mais isso. Aí de repente o anjo desce, o anjo chega, de repente, sem avisar, e fala: Daniel! E o anjo vai primeiro dizer: homem muito amado. Vai dissipar a primeira dúvida no coração. Poxa, já fiz tanta coisa, fui fiel. Ele já me tirou da cova quando eu era mais novo, e agora não me respondia. Eu estava achando que acabou o amor. Não, Daniel, és muito amado. Mas deixa eu te explicar uma coisa. No primeiro dia que te dispusesse a te humilhar e buscar o teu Deus em oração, houve resposta, mas eu não consegui passar. Houve uma grande batalha no céu, e no 21º dia eu tive ajuda, e é por isso que eu estou aqui. Entenda, no primeiro dia Deus ouviu, enviou resposta, mas houve uma barreira. Quando o mensageiro chegou, Jesus ouviu e deu a resposta, mas não houve mudança. Há momentos em que nós precisamos entender: ou a gente se lança na palavra dele e aguarda, ou nós vamos sofrer muito desnecessariamente. Então há o tempo, há também resistência, e para encerrar, há o propósito de Deus no nosso sofrimento. Ainda tem essa. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dependendo da tradução, vai dizer que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A resposta disso está no versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus. Vou ter que sofrer para a glória dele? Vai ter choro para a glória dele? Vai ter funeral para a glória dele? Vai ter enterro para a glória dele? Vai ter dúvida para a glória dele? Vai ter sofrimento? Vai ter rebuliço? Vai ter desânimo? Tudo isso para a glória dele? Se for o propósito dele, vai, porque ele não vai mudar o propósito por causa das nossas lágrimas também. Nós vivemos em tempos de tudo muito rápido, né? Resposta para ontem, tudo para ontem, acelerado. Uma das frases mais comuns do nosso dia: correria, correria, correria. Foi? Falasse para mim isso aí ontem? Correria, correria, estou numa correria, a correria. Nós estamos vivendo assim, ó, rápido, queremos tudo rápido. Quer nascer hoje, ser adolescente amanhã, jovem daqui a pouco, só não quer ficar velho, né? Ninguém quer ficar velho, né? Não quer morrer, mas quer tudo para ontem, né? A geração do micro-ondas, tudo é muito rápido, 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 rápido. E achamos que Deus vai se sujeitar a isso. E aí nós queremos que Deus se sujeite ao meu e ao teu tempo. Ele tem que dar hoje, ele tem que fazer hoje, senão não vou mais. Ou ele faz ou eu não vou, ou ele faz ou eu não... Ei, deixa eu te falar um negócio. O Senhor do tempo é Ele. O mesmo Daniel disse: Ele muda épocas e estações. O tempo Ele criou.
junto com todas as demais coisas, eu e você, e não adianta espernear. Amanhece, anoitece, e ele não muda se não quiser, porque há um tempo, há um propósito. Esse mesmo homem amado Daniel foi para a cova, com leões, um homem que honrava a Deus, um homem de oração, jejum, de vida íntegra desde a mocidade, mas um dia foi para a cova, vai passar uma noite com o leão. Você acha que Daniel achou que voltava? Um dia perguntaremos para ele, mas foi. Aí você se pergunta, e Deus nisso tudo? Deus livrou de não ir? Deus impediu de descer a cova? Não. Daniel tinha 3 amigos, tementes a Deus como ele, honraram a Deus, todo mundo se dobrou, e lá ficaram os 3 de pé. Tem 3 aí que não se curva. Fiel, hein? Esse Deus vai honrar, não vai? Vai. Esse Deus não vai deixar. Esse Deus vai cuidar. Disseram para o rei. O rei chama. E aí? Que negócio é esse? Se dobra aí, senão é fogo. Não, nós não. Então, aquece 7 vezes mais. E lança! E onde eles acabaram? Na fornalha. E Deus nisso tudo? Porque Deus não impediu se eram tão fiéis. Deus tinha propósito com a cova. Deus tinha propósito com a fornalha. Na noite da cova, não houve festa no palácio. Na noite da cova, Deus mudou a cultura do palácio. Na noite da cova, o rei não comeu, não bebeu, não festejou, não houve cântico de alegria, não houve nada. A atenção estava toda sobre Daniel. Deus parou tudo e trouxe a atenção sobre ele. Lá dentro, havia um outro ser. E quando amanhece o dia, o rei corre e vai dizer: Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo, acaso tu vives? Viva o rei para sempre. Tal não foi o espanto dele, dizendo: como é que esse cara sobreviveu? E ele vai dizer: Deus enviou o seu anjo. Morri não, estou grandão, estou aqui, e Deus vai botar o fim no problema de Daniel, que eram os seus perseguidores. Ei, tira ele, mas pega essa turma aí e joga lá. E a Bíblia vai dizer que ao caírem, morreram. Acabou, e Deus foi glorificado. Dário sai de lá e diz: olha, manda um decreto, a partir de hoje o único Deus é o Deus dele. Nabucodonosor olha e diz: vem cá, limpa o meu óculos aqui, ó. Vamos brincar um pouquinho, que eu estou vendo coisa demais. Nós não lançamos 3? Não era 3? Que falavam tanto do seu Deus, e o Deus deles não impediu coisa nenhuma. Não foi 3? Sim, eu estou vendo 4. Não pode. Dá uma olhadinha ali. Tem mais um. Não pode. E não é um comum não, hein? Não é um igual a eles não. É um que tem uma aparência diferente. Parece como um filho dos deuses. Não é um anjo, hein? É alguém diferente. E eu estou vendo. Está lá com eles. Aí ele vai dizer o nome dele, vai chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Saiam! Venham para fora! E ali vai mudar mais uma vez aquela história, e está escrito para nós. Jesus vai a caminho, e elas já não esperam mais coisa nenhuma. Ele para e manda avisar para elas: estou aqui. Sai Marta, e ela vai dizer o que nós dizemos sempre: Jesus, se tu tivesse ouvido a minha oração, meu casamento não tinha acabado. Jesus, se tu tivesse ouvido a minha oração, o meu filho ainda estava na igreja.
Jesus, se tu tivesse aqui, ele não tinha morrido. Jesus, se tu tivesse me atendido, eu não estava com essa pilha de problema que eu estou hoje. Jesus, se tu tivesse me ouvido, isso não teria acontecido. E Jesus vai dizer para ela: calma aí, calma aí, ele vai ressuscitar. E ela vai dizer: sim, eu sei, nós aprendemos no último dia. E ele vai dizer: não, Marta, vou trazer uma revelação para ti. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Se creres, verás a glória de Deus. E Jesus nem se preocupou se ela ia crer, se ela não ia crer. Voltou, avisou Maria, e Maria vai e diz o quê? Se tu tivesse aqui, não é o que você diz? Não é o que eu e você falamos? Ah, Jesus, porque se tu tivesse aqui, não é que ele não está, não é que ele não ouve, há um propósito nessa tua guerra, há um propósito nessa tua luta, há um propósito nesse teu problema, e o propósito é a glória de Deus. Ele poderia ter te livrado antes, mas se não te livrou antes, vai te livrar aí onde você está. Exatamente onde você está, porque a glória dele vai ser muito maior. E quem olhou você passando o problema vai dizer: eu achei que Deus não era com ele. Que nada, filha, é para tu ver que eu entro na prova, não tiro, mas na prova eu estou com eles, na prova eu estou com eles. Morreu, tira a pedra. Dá não, homem, deixa para lá, já foi. Está acabado, está fedendo, não importa a gravidade do teu problema. Coloque-se de pé. Não importa a gravidade do teu problema, não importa a gravidade do meu problema, se ele chega, ele vem resolver. E Jesus já estava a caminho, ela nem sabia. O anjo estava a caminho e Daniel não sabia. O Senhor já tinha marcado um programinha de visitar uma fornalha, e aqueles três não sabiam. Nabucodonosor, ninguém sabia, mas já estava na agenda dele. Ei, deixa eu falar um negócio para ti. É uma noite profética. É uma noite profética. É uma noite profética, e a tua causa está na mão de Deus. É uma noite profética. Escuta o que eu vou te dizer. Eu não vim aqui brincar. Eu não pedi para pregar e nem pedi essa mensagem. É uma noite profética. Eu sei o que o Senhor me disse. É uma noite em que o Senhor já marcou na agenda dele. A minha e a tua resposta está a caminho. A minha e a tua solução está a caminho. Ei, ele já está vindo. Ele já está vindo. E o de repente de Deus vai ser coisa linda para a nossa vida. Não importa o que já aconteceu, não importa o tamanho que está o teu problema ou a tua crise, ei, está na agenda dele, e ele vai chegar e vai surpreender. Selemau e Arumanachai. Vocês têm hino? Então venham louvar. E mais uma vez nesta noite, eu sei que você já veio, mas eu quero convidar você. Se a palavra falou contigo, se você crê nisso, saia do seu lugar e venha à frente. Só mais uma vezinha nessa noite. Esse problema não é para te matar. Essa tua guerra não é para te destruir. Isso aí não é o teu fim. Ei, Deus entrou na cova, Deus entrou na fornalha, Deus chegou lá para falar com um morto e dizer: ei, Lázaro, vem lá.
Lázaro, vem, o pai já me atendeu. E ele veio, todo enroladinho em pano como estava, e Jesus disse: tira e deixa ele ir. Ei, a mudança, aqueles que viram Lázaro morrer, viram ele ressuscitar, e Lázaro passou a ser um milagre daquela região, e Lázaro para ser o testemunho vivo do agir de Deus. Deixa eu profetizar na tua vida: você vai ser um testemunho vivo. Quem te viu sofrer, quem te viu com esse problema, vai começar a dizer: agora eu sei que Deus é na vida deles, agora eu sei que Deus está agindo, agora eu sei que Deus deles é o Deus de verdade. Comece a orar. Pode cantar. Vá orando aí, vá cantando, vá pegando, vá se alimentando, vá deixando o Espírito de Deus agir, trabalhar com você. Adore a Ele. Você que está aí atrás, levanta as tuas mãos. Aramauia jodecando robiarraço. Nada pode intercalar o louvor. O irmão Rildo está aí? Dos manjares eu abro mão, dos palácios eu quero não. Adore a Ele, adore a Ele. Cante, cante. Com os olhos focados no céu. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Ele não te abandona não, Ele não vai te deixar na mão não. A novidade chegando para você, a resposta de Deus para você aí. Ei, o de repente de Deus vai acontecer na minha e na tua vida. Ei, escute isso. Que nesta noite o Espírito de Deus te anime. Que nesta noite o Espírito de Deus te anime, te dê graça. Aumente a tua fé. Vivo só pra ti. Não abre Aleluia, aleluia. até diante da morte. Prefiro ser fiel. Vira. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, mas o que importa é ele obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Aleluia, adore.